Como segundo debatedor, o senhor Anderson Camargo Bandeira. Anderson é gerente de relacionamento da Labelo, um dos maiores laboratórios brasileiros de calibração e ensaios, realizando ensaios na área de metrologia legal desde 2006. É engenheiro eletricista, especialista em energias renováveis, possui MBA em gestão empresarial e atua há 14 anos na área de metrologia. É membro de comissões da ABNT e participantes da CT da DIMEL. E como último debatedor, o senhor Rafael Freitas Silva. Rafael é bacharel em Ciências Contábeis e Direito pela Faculdade Regis de Dracena, é especialista em Controladoria, Auditoria e Finanças pela Faculdade Regis de Dracena e está cursando especialização em Gestão Estratégica pela Fundácia, da USP de Ribeirão Preto. É um profissional com mais de 10 anos de atuação nas áreas tributárias, finanças, contabilidade e custos, nos segmentos de mercado industrial, agropecuária e imobiliária. É vice-presidente técnico da divisão de agronegócios na Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, Permissionários e Importadores. Bom, eu passo a palavra novamente à moderadora para iniciar os trabalhos. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Ernesto por estar participando do Metro Legal. Já é o segundo convite, a segunda vez que nós da Labelo participamos. Então, é uma honra, Celso. Obrigado. Então, hoje a gente está tendo muita conversa sobre softwares, inteligência artificial, mas a gente não falou muito ainda da segurança, né? Então, a nossa abordagem aqui vai ser mais na parte de um pouco de itens de segurança cibernética que são avaliados nos instrumentos que têm controle metrológico legal. Então, aqui tem um ecossistema de instrumentos que o Labelo atua neste momento. O Labelo ele faz ensaios, desde ensaios metrológicos, ensaios climáticos e também avaliação de software, que são os ensaios utilizados para a aprovação de modelo. Atualmente, trabalhamos com bombas de combustíveis, instrumentos de pesagem automático, medidor de água, medidor de gás, medidor de energia elétrica, dentre outros instrumentos. Então, a primeira frase assim, que a gente quer deixar para vocês, o que é segurança cibernética, né? No conceito da NIST, são medidas que se tomam para proteger e defender a informação e os sistemas de informação, garantindo sua disponibilidade, integridade, autenticação, confidencialidade e retratabilidade. Isso aqui é um item que a gente às vezes não pensa muito, mas no Brasil ele é o 5º país que mais sofreu ataque cibernético em 2021. Só no primeiro trimestre ele sofreu mais ataques que todo o ano de 2020. Esses ataques cibernéticos eles estão ranqueados em cima de alguns mercados. 16% deles acontecem no mercado da energia, 14% da logística, então é algo que é do dia a dia das empresas e das pessoas. Aqui estava mostrando o slide ali que a energia no último ano cresceu 13,1% dos ataques em relação a 2020. Então o mercado que mais tem ataque é o da energia, o segundo é o da saúde
e o terceiro é o do varejo, que foram os terceiros ataques nos últimos anos. Então, dentro da segurança cibernética, a gente tem 4 pilares. Aí estão os pilares. Então, até 1988, nós tínhamos apenas 3 pilares, que era confidencialidade, integridade, disponibilidade. Depois a gente, em 1998, acrescentou autenticidade, utilidade e posse, através do hexágono de Packer. Então, aqui a gente vai entrar dentro de cada um dos pilares da segurança cibernética. Na confidencialidade, é basicamente garantir que o dado ele não vai cair em mãos de pessoas que não têm permissão para ter acesso a ele. Então, tem 2 formas de garantir isso. Uma com a criptografia assimétrica, que é quando tu pega um dado, tu criptografa ele através de uma chave pública e quem fez a criptografia não tem mais acesso a esse dado, porque só com a chave privada tu consegue abrir o arquivo novamente. Então, essa é a criptografia assimétrica. Depois a gente vai ter a simétrica, que é com senha, que é aquela padrão que a gente usa no arquivo de Excel, por exemplo. Tu acaba fazendo a simétrica com senha. A questão de integridade, que é garantir, por exemplo, que o software que está dentro do instrumento, ele é o mesmo de quando o instrumento foi homologado. Então, com alterações de versões, para te garantir lá em campo que aquela versão de software que está dentro do instrumento, ela é a mesma que está lá na portaria de aprovação do modelo. Como é que faz isso? Aqui tem um exemplo. Isso, aqui tem um exemplo. Tu tendo o binário, tu consegue calcular o gabarito dos hash. Então, o técnico ele vai tocar qualquer endereço e com esse endereço ele consegue calcular o endereço da memória. Então, tu garante que o software é o mesmo. Se o hash não bater, é sinal que não é o mesmo software. Isso aqui é um exemplo de desafio e resposta que são feitos nos ensaios, inclusive, de aprovação de modelo. A disponibilidade, o colega ali, Alfena, ele comentou da bomba de combustível com o aplicativo Bluetooth, né? Então, a disponibilidade é exatamente isso. É tu verificar se o equipamento Bluetooth vai estar sempre disponível. Então, tu vai pegar a bomba, vai comunicar instrumentos e ela tem que estar abastecendo ao mesmo tempo e comunicando Bluetooth. Então, esse é, por exemplo, um exemplo de disponibilidade. Ele tem que estar sempre disponível para a comunicação. Inclusive, são feitos testes de estresse no equipamento para ver se mantém essa disponibilidade. O próximo ali é a utilidade, né? A utilidade é tu gerar dados que são úteis, né? Tudo que sair do instrumento sair um dado útil com segurança. Posse e controle. Um exemplo aí de posse e controle quando tu quebra é tu ter, por exemplo, tu perde um notebook. Alguém tem a posse do teu notebook, mas não consegue acessar a informação se não tiver senha. Então, a posse é ter acesso ao arquivo. A autenticidade, ela tem 2. A gente tem aqui a assinatura digital, que é garantir que a mensagem ela saiu que foi aquele emissor que enviou a mensagem. Então, a autenticidade, novamente, o exemplo da bomba de combustível também. Lá dentro, vocês já viram no posto, às vezes tem bomba que tem 5, 6 bicos de combustível. Cada uma delas tem um pulser lá embaixo. Então, tu tem que garantir que a medida que está no display saiu do pulser 1, pulser 2. Então, a assinatura digital ela faz isso. E também o medidor de velocidade, as câmeras, elas têm assinatura digital. Então, quando ela bate a foto, ela criptografa o arquivo para saber de qual câmera que veio a foto. E a assinatura digital ela pode ser de 2 formas. Uma delas é a assinatura digital, aquela padrão que tu compra só o arquivo de sua assinatura digital. E a outra é com uma certificação do Chico, que foi o exemplo da bomba de combustível. Tu vai ter uma assinatura raiz lá no Inmetro que tem uma cadeia de rastreabilidade da assinatura digital. Aqui alguns exemplos de ataques cibernéticos que acontecem bastante no Brasil. Engenharia social, que é o mais comum deles, que é aquele que a gente recebe uma ligação, às vezes, confirma um dado. Todo mundo se alguém já fez um anúncio no OLX, depois que tu faz o anúncio, várias vezes tu recebe uma ligação, mandamos um dado do seu WhatsApp. Então, aquilo é um exemplo de ataque de engenharia social. O exemplo de phishing, que é muito comum, todo mundo recebe aí
muitos spams aí pedindo para confirmar dados, então com isso eles usam para fazer ataques. Outro exemplo é negação de serviço. Se eu não me engano, foi em 2020, teve site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, teve também uma empresa de varejo grande que ficou sem o site do ar também. Então isso é um exemplo de negação de serviço. Tu pega e manda tanta informação para o software que ele para de funcionar, não está funcionando para ninguém, e aí normalmente eles cobram, né, para devolver o funcionamento do software. Muitas vezes podem criptografar o software, só se criptografam depois. Então, o My in the Middle, que é quando tem um agente malicioso, um exemplo simples desse é um grampo numa ligação telefônica, por exemplo. Tem alguém observando o que está falando, num computador vai botar um spam que está visualizando o que está vendo, então esse é um exemplo de agente malicioso. Ataque de força bruta, isso é feito também nos instrumentos. Então, quando o instrumento tem login e senha, tu acaba fazendo uma programação para ficar tentando descobrir esse login e senha até ele esgotar. Por isso que muitos sites têm aquela proteção, né? Faz 5 tentativas, bloqueia a senha, ou só daqui tanto tempo ele pode fazer de novo, para vedar os ataques de força bruta. O Buffer Overflow é um teste. Mas o Buffer Overflow é um teste, tu tem uma entrada de dados que espera, por exemplo, 10 caracteres de entrada. Aí tu manda um dado com 50 caracteres, 100 caracteres. E aí dentro daqueles dados tu manda alguns comandos. E aí, por vir muito dado, o software acaba entendendo que aquele é um comando ele executa. Eu não acho uma boa. Aí. E o último ataque, injeção de SQL, é quando tem uma entrada de dados também, tu acaba mandando comandos de banco de dados. E aí dentro desses comandos de banco de dados, por exemplo, tu pode mandar um comando que pede login e senha de quem está cadastrado na base. Ou tu pode pegar um caractere que seja um caractere de acesso. Então tu consegue buscar a informação do banco de dados pela uma porta de entrada. Esses são alguns exemplos de ataques cibernéticos e também de ensaios, né, que são realizados nos instrumentos de aprovação do modelo. Então, todos esses testes, todos os instrumentos de metodologia legal que têm avaliação de software, são feitas essas considerações durante os ensaios. Serei eu a próxima vítima? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite, agradeço o Gerson pelo convite da Alfa, né, nosso vice-presidente da área de balanças industriais, né. Agradeço a Daniela, o Celso, né. Gostaria de agradecer publicamente ao Amarante, né, que é o nosso presidente da ABRABEM, né, que sempre nos ajuda nos desafios diários aí na área de metodologia. Tá? E aí a pergunta é, o Rafael Controller falando de inovação de pessoas, né? E aí vem a dúvida, por que o Controller falando? Né? Vários engenheiros aqui, eu me senti um pouquinho excluído, e essa pergunta eu vou responder durante a apresentação. Tá? E, de fato, quando nós analisamos essa troca do analógico, né, para o digital, quando nós olhamos o analógico, nós nos remetemos a algo um pouco mais customizado, né? Lógico que tem infinitas variações, e quando eu vou para o digital ele acaba suavizando. Né? Então, o que seria um exemplo prático, básico, né?
É como se eu tivesse, de fato, um alfaiate, né, que desenhasse o meu corpo com as minhas medidas e fornecesse, né, aquela peça, aquele terno, né, enfim. E quando eu vou para o digital, eu tenho escala, né, eu tenho vários ganhos e tenho uma imensa também variedade de opções, mas de forma mais escalada, né? E aí, quando eu observo o digital, eu não posso muitas vezes excluir o analógico, né? Exemplo que foi lançado nessa semana, uma loja 100% digital do Grupo Mufato. Então, ela é 100% autônoma, são mais de 3.000 sensores e câmeras. E ele fala, o analógico está presente ou não? Ele está presente. O digital vem para complementar, né? E, de fato, para facilitar a nossa vida, né? E quando eu começo a falar um pouquinho de inovação, né, ela precisa ser compartilhada, né? E não apenas em um nível da instituição, mas é uma cultura que tem que ser disseminada, né? Quando eu olho uma figura como essa, eu tenho aqui como o marketing solicitou, né? Tenho depois como projetos interpretou, então já houve uma diferença, né? Tenho como a engenharia desenhou, tenho como a fábrica produziu, né? Como vendas apresentou ao cliente, ao usuário, e como, de fato, o cliente, o usuário, gostaria de receber o produto. Então, muitas vezes, a questão da inovação, a questão da comunicação e a integração das áreas acaba por não oferecer, né, a falta de integração, acaba por não oferecer a mensagem correta, né? E aí eu não fico preso apenas um nível da instituição, da organização. Eu fico preso a uma cultura que tem que ser disseminada, né? Um aculturamento, tá? E quando eu falo, por exemplo, da Coima, que é uma empresa de 70 anos, né, que permitiu a minha vida até aqui, né, com um imenso prazer. É uma empresa familiar, uma empresa que se destaca anos no ramo de pesagem de animais e de contenção de animais. A Coima, ela percebeu que ela precisava evoluir, né? E qual foi a evolução dela? Buscar uma inovação aberta. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, tive o prazer de conhecer a AGTEC Garage, em Piracicaba. Um dia depois, tive o prazer de conhecer o Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano. E, de fato, a gente percebeu que ninguém cresce sozinho sem ter essa integração, tá? Um pouquinho mais à frente, que eu posso usar como exemplo, é o Design Thinking, né? O que é o Design Thinking? É uma técnica onde você lança um desafio e vai refinando as ideias, né? Só que essa técnica sozinha, por exemplo, eu tenho aqui a experiência do usuário, eu tenho a solução técnica e eu tenho a sustentabilidade do negócio. Muitas vezes, quem faz a parte de solução técnica, e aí não vou rotular, mas vamos pensar na questão da engenharia, ele está pensando de fato na parte específica do produto. Então, ele vai criar um produto com 35 teclas, é algo realmente fantástico. E aí, quando eu vou para a parte de experiência do usuário, muitas vezes o usuário quer 3 botões, 3 teclas. Então, teoricamente, não é tudo aquilo que ele precisava. Ou às vezes ele não estaria, de fato, preparado para aquela inovação. E a inovação, muitas vezes, ela acaba morrendo, né? Você acabou desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, e, de fato, a inovação não vai ser aplicada, né? E por que é importante casar aqui a sustentabilidade do negócio? O negócio é rentável? Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas financeiramente ele não se mantém. Então, é muito importante que a gente faça o quê? Essa integração, tá? E aí, quando eu integro as áreas, eu tenho uma solução que é mais assertiva e mais viável. E aí eu uso como exemplo o Instituto Mauá de Tecnologia, que nasceu como uma escola de engenharia, né, extremamente respeitável. Depois de engenharia, desenvolveu o curso de administração, então eu estou falando de sustentabilidade do negócio. E por último, trouxe agora design. Mas por que design? Vai entrar onde? Na experiência do usuário. Então, basicamente, essa seria a visão. Então, a empresa, de fato, ela precisa começar a se preparar. Opa, fui vítima aqui. Precisa começar a se preparar para essa mudança, né? E essa mudança ela tem que começar pela liderança. Então, quando eu vou para um conselho de administração, um conselho consultivo, de fato, o conselho tem que comprar ideia, né, dessa alteração da gestão, né? O órgão máximo tem que tratar inovação como um assunto de transformação. E essa transformação tem que permear pelos demais níveis da empresa. Quando eu trago a cultura de inovação para dentro de gestão de pessoas,
quais serão as métricas no meu departamento de RH quando ele vai gerir? Ele vai olhar o individual ou ele vai olhar o desempenho daquele líder, né, daquele profissional, como um profissional que consegue gerir uma boa equipe. Então, são algumas métricas, são algumas provocações que nós temos que nos fazer. Quando eu falo aqui de pessoas, muita liderança, tem uma sigla agora que está sendo muito usada no mercado, e não é uma moda, acho que veio para ficar, que é a questão do ESG, ou em português ASG, né, que seria a questão do ambiental, social e governança. E, de fato, se nós trouxermos isso para dentro da metodologia, a metodologia se encaixa em todas as letras. Certo? Se encaixa em todas as letras. E aí, analisando todos os amigos que passaram por aqui, os colegas que já falaram, é só a gente poder refletir o que metodologia se encaixaria dentro de cada área. Né? Então, e existe um termo também dentro da questão de pessoas que é o nexalismo. Né? O que é o profissional nexalista? Né? É aquele que não é especialista, muitas vezes. Então, o Rafael não é engenheiro, mas ele consegue, às vezes, quando vai liderar um projeto, trazer especialistas de cada área e fazer com que o projeto seja viável, mas observando um ângulo de 360, evitando possíveis falhas. Né? E quando eu passo aqui para a capacidade inovadora, a empresa também tem que estar disposta a investir. Né? Será que no meu orçamento do próximo ano, pensando em finanças, eu coloquei algo ligado à inovação? São algumas provocações que nós temos que fazer, né, de fato. E aí, com tudo isso, nós acabamos passando por uma cultura de desempenho inovador. Tá? Então, notem, se tem exemplo da empresa com a qual eu trabalho há 12 anos, né, estamos, sim, partindo de um momento de inovação e uma inovação aberta por meio de parcerias. Tá? E aí, Marcelo, eu tenho aqui algumas provocações e algumas dúvidas. A primeira seria até quando teremos indicador de pesagem, caso existisse uma nova tecnologia. Não sei se já tem essa nova tecnologia, tá? Como seria o controle dos dados transacionados? Então, a gente está falando de segurança da informação, né? Segurança dos dados. E aí, a pergunta número 2 é como seria a validação da pesagem por imagem? Então, por exemplo, eu tenho lá um animal, no nosso caso da prima, que está no agro. Então, eu estou lá com o boi, né? E aí eu crio algoritmos que vão medir o dorso do animal e vão me trazer o peso aproximado. Esse cálculo, esse algoritmo entraria na metodologia? Então, são algumas dúvidas que eu tenho. E para finalizar, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa frase, né? Não são as finanças, não é a estratégia, não é a tecnologia, é o trabalho em equipe e a maior vantagem competitiva, tanto porque é tão poderosa quanto porque é tão rara. Ok? Obrigado pela atenção. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, Alberto Amarante. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar desse evento importante. É um prazer, eu agradeço muito ao Celso e a todos os demais da Remestre por esse evento, que já está sendo uma tradição dentro da metodologia brasileira. Parabéns a todos vocês por isso. Falando sobre o quão importante é a digitalização para o futuro da metodologia legal? Mas, eu chego lá. Bom, vou falar sobre 3 aspectos. Primeiro, apresentar a HP, que é a entidade que eu presido, sobre a situação atual da metodologia e os nossos desafios que nós estamos enfrentando no dia a dia das empresas que atuam nesse segmento. A Abrapem, Associação Brasileira de Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, Permissionários e Empreendedores, é uma associação
derivada do CIBAPEM. O CIBAPEM é um sindicato da indústria de metrologia que já tem mais de 80 anos de existência, um dos sindicatos mais antigos do Brasil, associado à Fiesp, aqui em São Paulo. E o nosso objetivo é de defender as empresas que atuam no segmento de metrologia, em todas as áreas de pesagem e outras formas de medição, incluindo permissionários, incluindo importadores, e a gente tem como uma atuação constante, além da defesa das empresas que atuam nesse segmento, defender a metrologia como um todo, como uma ciência muito importante, como disse o Celso na apresentação no início. Assim que você nasce, já pesam o bebê e já medem a altura dele. Ele pode ficar em pé, mas já estão medindo a altura dele. Então já é um exemplo, uma aplicação prática de metrologia. Você produz banana, você enche o seu caminhão, o controle é por peso. Ainda que você venda a banana por dúzia, o transporte, a venda, etc., lá na origem foi por peso. Então, é também uma forma de você mensurar isso. Tem aplicações comerciais, aplicações de desempenho, etc. Fora as aplicações de saúde, como falou o João anteriormente, e por aí vai. Então, o interesse nosso é de desenvolver a metodologia, de defendê-la, defender as empresas e os profissionais que atuam nesse segmento e colaborar com as autoridades públicas para o seu constante desenvolvimento. Entre os princípios básicos da entidade, nós desejamos, isso de verdade, o desenvolvimento e fortalecimento do Inmetro e dos IPENs, porque é fundamental que a gente tenha entidades públicas confiáveis, com uma alta qualificação, para justamente demonstrar a lisura dos instrumentos de medida, as guias materializadas. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, eu sou setor produtivo, é aquela entidade, uma entidade que me regulamenta, que me fiscaliza, então haveria um atrito muito grande. Não, na verdade, existe um interesse comum em atendimento às normas, em defesa da concorrência leal e do desenvolvimento do próprio segmento como um todo. O CIBAPEM e a ABRAPEM estão constantemente à disposição para o desenvolvimento da metodologia, o desenvolvimento dos regulamentos técnicos metrológicos, para que justamente possamos desenvolver dentro de condições leais, respeitando a ciência, respeitando quem vai usar esses instrumentos de medida. Nós também desejamos uma vigilância de mercado efetiva, porque é através dessa vigilância de mercado efetiva que a gente vai garantir uma concorrência leal, porque as empresas que estão produzindo, investindo, gerando emprego e renda, elas atendem uma série de normas, elas têm contratos, elas atendem toda uma regulamentação, e é só uma vigilância efetiva que vai poder combater aqueles que estão fazendo um mau trabalho, que estão agindo à margem da lei. E por último, claro, nós queremos um desenvolvimento pleno, completo, não só da metodologia, como do país como um todo. E não existe um país desenvolvido sem uma indústria forte. E para uma indústria forte, você tem que ter uma tecnologia desenvolvida, uma tecnologia madura, você tem que ter um investimento em qualidade, e só com esses investimentos e essa qualidade você vai conseguir como? Com instrumentos de medição confiáveis, com referências confiáveis. A situação atual da metodologia. Nós enfrentamos nos últimos anos a pandemia, que foi algo totalmente fora de qualquer expectativa, mas estamos aqui, graças a Deus. O custo Brasil afeta a todas as empresas, não só as de metrologia, então não vou discorrer sobre isso, é algo que todo mundo aqui sabe, a gente não precisa discorrer. Normas. Sobre normas, como eu comentei antes, há uma necessidade, em muitos casos, de desenvolvimento de regulamentos técnicos metrológicos. Nós temos alguns itens, alguns instrumentos que não têm uma norma de referência. Isso é importante. Quando você não tem uma norma de referência, simplesmente
vai no achismo. Você traz um instrumento que diz que mede A, ele mede B, e simplesmente você, como não tem uma referência, ele atua no mercado e você está atuando corretamente, por mais que você esteja dentro de alguma norma, eventualmente internacional, agindo com toda a correção possível, tem alguém de uma maneira prejudicial atuando e fazendo uma concorrência desleal, prejudicando a todos. A falta de recursos. A falta de recursos é uma situação que afeta muito a gente, mas ela é oriunda de um problema federal que acaba não trazendo recursos suficientes para o Inmetro, para os IPENs, para que eles desempenhem o trabalho deles. Isso vale não só para o Inmetro e para o IPEN, que nós estamos mais diretamente ligados com metrologia, mas também no que diz respeito a, por exemplo, a Receita Federal, a fiscalização das nossas fronteiras, para que não entrem produtos irregulares no Brasil. E essa falta de recursos acaba impactando naquilo que a gente chama genericamente de pirataria. São instrumentos irregulares, de toda ordem, instrumentos falsificados, instrumentos subfaturados, ou seja, uma série de instrumentos que estão presentes no nosso dia a dia e que simplesmente não atendem às normas e constituem uma concorrência totalmente desleal com quem é efetivamente atuante correto no setor produtivo. Um exemplo aqui de pirataria, eu peguei recentemente num site de e-commerce uma balança 100 metros, dizendo que essa balança é apropriada para supermercados, mercearias, sacolões, etc. A pergunta de um possível comprador: vem o selo e lacre do Inmetro? Não. Aí você vai ver o quê? Então eu destaco nesse produto a falta de aprovação do Inmetro, o uso comercial irregular e o uso de uma bateria. Se você tem uma empresa, essa empresa atua regularmente e tem bateria, essa bateria está sujeita às normas ambientais, etc. Você tem, num anúncio aqui, 3 irregularidades muito graves que afetam a todos nós. Os danos causados. Os danos causados são de toda a ordem. Você perde o consumidor que está comprando por peso e pode receber menos, perde o comerciante, se o produto é irregular, ele pode estar pesando a mais também, então ele está te entregando 220 gramas de mortadela e te cobrando 200 gramas. Esse comerciante, se for visitado por um fiscal, o fiscal vai identificar a irregularidade, pode multá-lo, pode perder o instrumento, ele pode perder credibilidade perante a sua clientela ali ao seu redor, se é um produto por quilo. A mesma coisa, pode dizer, como a gente comentou antes, o caso de uma bomba de combustível, por exemplo. Perde, o comerciante novamente que de repente tem que trocar o seu instrumento e não vai ter a quem reclamar. Perdem os consumidores que usam um instrumento irregular, como também falou anteriormente o João, um estigmomanômetro, um termômetro que não tem Inmetro. É prejudicado o profissional de saúde que se baseia na leitura de um instrumento médico irregular e vai conduzir um tratamento irregular e por aí vai. Perde o governo pelos impostos não recolhidos, perde o Inmetro e os IPENs pelos recursos não arrecadados, perde as empresas e fabricantes que estão agindo dentro da lei e perde os trabalhadores da indústria, porque com menos mercado, menos vendas legais, você pode também perder o seu emprego. Então, a pirataria, ela prejudica a todos, exceto o próprio pirata. Um exemplo aqui, para você mensurar essas perdas, eu levantei base de cálculo 100 mil balanças ilegais ao longo de 5 anos e simplesmente o que acontece? Você tem uma perda vultosa de renda. O que acontece? A legislação, não vou passar por toda a legislação, pelo amor de Deus, tá? Vocês obedecem. Mas eu garanto que nós temos leis suficientes, lei tributária, as portarias do Inmetro, nós temos a lei do consumidor, nós temos a lei tributária, a lei do e-commerce, e simplesmente a defesa do consumidor, e simplesmente nenhuma delas atualmente é atendida pelo pirata, evidentemente. As empresas regulares, as empresas que estão aqui associadas à RMS, à ABRAP, etc., todas agem na legalidade, elas têm portaria do Inmetro, elas levam seus produtos lá, recolhem as suas taxas, etc. Mas o pirata
não faz isso. Opa. E quais são os desafios? Os desafios são a gente aplicar a lei. Para isso, nós precisamos de quê? Nós precisamos de ter um sistema metrológico robusto, onde as receitas que são auferidas pelos IPs retornem para o próprio sistema. Tem que ficar no sistema. A gente não pode passar todo ano, toda virada de ano, saber o quanto virá de verba para cada instituto de metrologia estadual. Essa verba tem que vir para o Estado. E se cada Estado está fazendo o seu trabalho, simplesmente a verba que virá será tão maior quanto maior for a economia daquele próprio Estado, então vai reverter em melhores serviços para todos nós, inclusive e principalmente para o próprio cidadão, que é o consumidor desses instrumentos. Os desafios são, como está falando, não vou ficar brigando com o conteúdo. Você tem 6 etapas no processo normal. Você aprova o modelo, você importa o modelo se ele for importado, você faz o desembaraço alfandegário, você faz a verificação inicial, você faz a venda e você faz a verificação subsequente. Dessas 6 etapas, 3 etapas são fundamentais. Uma é a aprovação do Inmetro, a anuência e o desembaraço alfandegário. Essas 3 aí para entrar um produto irregular no Brasil. E uma quarta é a venda, o processo de venda, que hoje é fundamentalmente por e-commerce. E é o e-commerce o maior desafio nosso. O maior desafio é o e-commerce vender apenas produtos regularizados. E a gente entende que tem condições de fazer isso. Como você pode fazer isso? Com a ajuda da informática. Os meus colegas anteriores, eles fizeram uma apresentação num nível tecnológico muito elevado. Eu fico mais no básico. E eu tenho tido, hoje, eu falo, todo o apoio do Inmetro para identificar possíveis anuências irregulares, pedidos de anuência irregulares nas importações. Eu tenho um contato com a Receita Federal para a gente poder identificar na hora que está chegando nos portos e aeroportos produtos irregulares, mas ainda não está no nível que eu gostaria. Justamente por falta de recursos do Inmetro para desenvolver ferramentas tecnológicas para identificar rapidamente quem está pedindo uma importação irregular, falta de ferramentas tecnológicas pela Receita Federal para identificar o que está chegando na alfândega, se é regular ou não, e uma terceira etapa que é fundamental, que aí é uma necessidade que tem que ser conjunta de todas as entidades do governo, que é o quê? Em poucas palavras, enquadrar o e-commerce. Existem leis do consumidor, existem leis do próprio e-commerce. Então, se você vai vender um produto num site de e-commerce, primeira pergunta, é um instrumento de metrologia? Sim ou não? Tem aprovação de modelo? Sim ou não? Se sim, tem aprovação de outro modelo, identificar qual é essa portaria de aprovação de modelo. Se não tem, não sobe para entrar no ar. Simples assim. E se você tem um anúncio, esse anúncio é uma balança, um esfigmoanômetro, um termômetro, não tem metro ou não emite nota fiscal, não pode ir para o ar para vender. Então, o desafio nosso fundamental é esse, é da gente conseguir fazer com que as leis sejam aplicadas. De resto, é a gente desenvolver em conjunto, como eu falei antes, que é a proposta da Abrapen de colaborar com as entidades governamentais para desenvolver aquilo que for necessário para a gente fazer aplicar a lei. É isso que nós queremos. Se nós tivermos a aplicação da lei do jeito que existe hoje, nós teremos um país com um menor índice de pirataria, uma melhor arrecadação e o atendimento,
tanto das empresas que atuam no segmento, como atendidos os direitos do consumidor. É isso que eu queria falar. Agradeço muito a atenção. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Um prazer. Me ajuda. Primeiro, eu também agradecer ao Celso, ao Ernesto, pela organização desse evento, Daniela, Camarante, o Rafael. Bom, é muito interessante a gente poder parar um pouquinho e falar sobre metrologia legal, né? Um grupo tão diversificado quanto esse, com vários entes, e é muito bom a gente poder ouvir as necessidades, as angústias do setor, dos fabricantes, dos laboratórios. Fazer isso de maneira presencial é melhor ainda, né, Celso? A gente tem a oportunidade de cafezinho, de almoço, onde muitas vezes o evento é até mais produtivo que as palestras. Mas é muito bom. Não está o meu slide não, né? 4. Mas não é... Bom, o que vai aparecer de slide aqui é muito menos importante, menos rico do que a gente viu aqui, na verdade. A proposta é exatamente promover esse debate, esse diálogo, dentro daquilo que o Inmetro precisa fazer, né, especificamente a Dinel, mas principalmente dentro de o que a indústria precisa que a Dinel faça, né, como unidade reguladora do Inmetro, e como a indústria pode ajudar a gente a desenvolver essa missão. Na verdade, nós temos, vocês sabem, poucos recursos, poucas condições, mas também quem desenvolve tecnologia, quem propõe soluções, são vocês. Nosso trabalho é simplesmente estabelecer bases claras, coerentes e acompanhar esse mercado e supervisionar e, eventualmente, retirar do mercado quem não atua dentro dessas bases. Agora, desenvolvimento, quem conhece instrumentos de medição, quem conhece solução tecnológica, são vocês. A gente atua, tem nossa contribuição a dar, é claro, mas são vocês que vão fazer isso. Vamos agora ver como é que vai ser isso aqui. Então, falando, né, em digitalização, é importante a gente lembrar do modelo regulatório do Inmetro. O Inmetro aprovou, acho que todos sabem, já foi comentado aqui, aprovou recentemente o novo modelo regulatório. E sempre perguntam muito para a gente lá, eu estou hoje na divisão de regulamentação, então é recorrente a pergunta de o que muda na DIMEL, o que muda para a metrologia legal. E a mudança, ela vai muito na linha das operações de controle metrológico, de como fazer o controle metrológico. A Amarante pontuou bem, a gente tem a aprovação do modelo, tem a verificação inicial, tem as verificações subsequentes, mas a gente precisa fazer a vigilância de mercado, a gente precisa intensificar ações que impeçam pirataria, por exemplo, que ajudem, como o presidente comentou hoje de manhã, né, a antever problemas dependendo da área, ou seja, a gente precisa atuar de acordo com as necessidades. E aí é bom lembrar um outro fator. Né? O presidente comentou de manhã a missão do Inmetro, que é fornecer infraestrutura da qualidade. Mas tem um outro detalhe também, que é a visão de futuro do Inmetro, né, lá para 2030, que é ser uma caixa de ferramenta para a indústria 4.0. E aí, vamos lá, a caixa de ferramenta ela tem que ser o quê? Ela tem que ser diversificada. Ou seja, a gente tem que definir operações de controle metrológico, tem que definir modelos de atuação adequados a cada segmento. Então, quando você pergunta como é que vai ser o indicador, né, da balança do futuro, como vai ser a pesagem, não sei, qual é a necessidade desse segmento? Isso é que a gente tem que saber. E aí, dentro da missão do Inmetro, das atribuições do Inmetro, da DIMEL, a gente vai chegar junto a esse consenso. E para isso, a gente precisa
né, de dados. Tem processamento de dados. Né, por exemplo, na área de transporte, eu já tive uma concessionária alguns anos atrás e eles tinham um monitoramento de fluxo de rodovia, Paraná, se não me engano, era na ordem de milhares, milhões de passagens pesadas por dia. Isso representa uma quantidade de dados enorme. A gente precisa ter condição de fazer esse processamento, de monitorar e de analisar isso. Então, a digitalização, né, ela vem atender a indústria 4.0 com essa ideia. Né? E aí você vai precisar de fluxo de informações, né, basear essa atuação em riscos. Onde você tem dados, você consegue identificar onde é que eu tenho que atuar, qual a necessidade. O Amarante já trouxe várias informações aqui sobre a pirataria, a gente conversa bastante ao longo dos anos, Amarante. Realmente está muito aquém do que a gente gostaria. E então, ter não só processo no computador, né, como o presidente comentou na situação do MEC, a gente acaba tendo coisas parecidas. Quando ele falou ali, eu lembrei de algumas coisas que a gente tem como digitalizadas, que na verdade estão só no sistema, só na plataforma, não estão bem digitalizadas. E é uma coisa que a gente precisa melhorar. Então, fazer a informação fluir, fazer a informação andar. E com isso, a gente vai passar a ter dados confiáveis para tomar decisões. A gente tem, vocês alimentam, por exemplo, o PSE, que é o Portal do Serviço de Alimentos, que alimenta uma base de dados, que é o SGI, Sistema de Gestão Integrado. A gente precisa, nós, os nossos colegas da rede, a gente precisa ter bases de dados robustas e confiáveis. E a digitalização, né, a gente entende que tem que vir para trazer isso tudo. Nessa linha, agora foi a vez. Bom, nessa linha, a gente vem, né, eu vim falar de alguns projetos que a gente tem em andamento, mas eu diria que está muito longe ainda do projeto, do processo que a gente tem que seguir, até porque a digitalização também é um problema, não vou dizer, mas é um desafio, né, mundial. A OML também está tratando isso, existe não sei exatamente agora como é que está o andamento, mas existe um grupo de trabalho conjunto do IPM com a OML, existe uma série de trabalhos. Um desses trabalhos, né, foi bastante falado aqui hoje, então não preciso nem avançar muito, até porque as pessoas já falaram disso, tem mais propriedade que eu, que é o trabalho feito com bombas de combustíveis, né, a gente espera que já surtir efeitos, né, no finalzinho desse ano ainda. Isso aqui o presidente também deu spoiler, né, do uso do machine learning para antever problemas do controle meteorológico. E aqui é uma representaçãozinha do gênio digital do etilômetro, onde você passa a ter um etilômetro virtual, um instrumento virtual, você vai poder acompanhar a tendência de erro daquele instrumento e eventualmente conseguir até sinalizar algum defeito. Isso é feito através de inteligência artificial, né? E você consegue antever defeitos ou antever reprovações e conseguir intervir a tempo. A gente está fazendo um trabalho piloto, na verdade, a nossa equipe técnica lá do setor de físico-química está fazendo um trabalho piloto, né, com etilômetros, e à medida que isso for avançando, a gente pode ir para outros instrumentos com base, né, como eu falei, nas necessidades. Isso, no futuro, tende a permitir, né, nos dar bases claras, por exemplo, para ampliar fases de controle meteorológico, antecipar fases de controle meteorológico, permitir uma atuação mais assertiva, né, no controle pela DINEL, pela rede e pelo próprio setor, né? Você precisa poder também participar disso de maneira muito mais efetiva. Um outro projeto, Amarante, foi bom você ter tocado no assunto da pirataria, né?
Esse é um projeto que a gente está buscando financiamento ainda, que é o objetivo de monitorar sites de e-commerce também usando inteligência artificial. Hoje em dia, a gente está falando, eu me lembro quando isso começou, se falava muito do Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Não que ele fosse o vilão da história, mas era o marketplace mais usado. Hoje em dia, praticamente todo site de vendas é uma plataforma de marketplace. Então o problema se alastrou, né, de maneira muito grande. E aí a gente fazer aquela fiscalização, anúncio a anúncio, a gente pega, tira do ar e tudo, mas acaba não sendo efetivo, porque o anúncio volta com outro nome, muda a URL, então não dá muito resultado. A ideia desse projeto, que está em fase ainda inicial, é com base em inteligência artificial, você vai acompanhando lá a palavra-chave e parâmetros que são colocados. A gente pode colocar, por exemplo, alguns parâmetros que a gente usa sempre. Eu estava até comentando com a técnica que está trabalhando nisso também, a Ana Gleice. Você vê com dados em inglês, uma balança com preço a pagar com dados em inglês, ela tem 99,9% de chance de ser irregular. Muita, para não dizer 100%. Então, a gente consegue colocar ali, se ela tem 40 quilos de carga máxima, balança comercial na prática, não tem regra, mas na prática não tem 40 quilos de carga máxima. Ela pode. Se encontrar, é uma exceção. Eu nunca vi até. Então, são alguns aspectos que te dão um horizonte de acerto muito grande. Então, a ideia é trabalhar com isso também. Eu já vi que eu pulei pelo menos um slide, mas não tem problema, eu pulei tudo. Né? Então, algumas ações também são feitas no âmbito administrativo, né, que são para ajustar processos, melhorar os processos também onde nós estamos inseridos. Né? Implantação de QR Code para se minimizar falsificação de certificados, para permitir ao usuário o acesso a certificados de verificação. Hoje em dia, o usuário, nada mais sei, você passa por uma blitz da lei seca, por exemplo, quiser ver ali se aquele etilômetro está funcionando, está ok, está com certificado válido, isso vale para etilômetro, a ideia é implantar para outros instrumentos, para etilômetro já foi implantado, mas o usuário tem que poder colocar ali o celular. É inadmissível pensar que você tem que ligar no Inmetro, mandar para a ouvidoria e vai ter uma resposta em 24 horas. Na eternidade de 24 horas ou de 48 horas, sei lá. Quer dizer, a internet não tem esse tempo. Tem que ser na hora, tem que ser ali. Então, são ações que a gente já está também pontuando. A implantação do módulo para declaração da conformidade no PSE. Não vou nem falar muito sobre declaração da conformidade hoje, isso vai ser tema de um painel amanhã, né? Mas foi uma realidade que se colocou em função da pandemia. E a ideia era fazer isso de maneira, essa ampliação de forma mais calma, mais cautelosa, mas infelizmente as condições de contorno nos obrigaram a tomar medidas drásticas lá em 2020 que, por fim, acabam se continuando hoje, né, até por uma questão de coerência e previsibilidade para a indústria. Elas seguem, então, a DICOL, junto com a área de TI, desenvolveu o módulo PSE para facilitar isso. Eu não sei se para vocês está facilitando ou não, mas depois, se eu não puder falar isso com o Felipe, não atire no mensageiro. Aqui já foi. Agora, os grandes, eu coloquei aqui, na verdade, desafios macro, né, porque quando a gente vai conversando, vai vendo, os desafios são bem maiores. Mas integração dessas ações, não só da Dimel, mas da Dimel também, da rede, como a fiscalização do Crono, que o Danilo desenvolveu, o presidente apresentou. Isso pode servir para outros instrumentos, já comentei com ele rapidinho aqui na saída. Então, essa integração de ações, e aí a Dimel, a Remesp, o Sibapem tem vocação para integrar, né, essas várias ações e aí a gente pode buscar, né, parceiros dentro desse cenário todo para melhoria, para contribuir nesses processos.
Aumentar o foco nisso porque é o futuro. Aliás, isso já deixou de ser futuro faz um tempo, isso é o presente e a gente tem uma dívida com a sociedade de intensificar isso de fato, né, e começar a trazer ações efetivas, mesmo que não sejam definitivas, mas que sejam efetivas. A indústria precisa disso, a sociedade precisa disso e cabe a Admel, a todos aqui presentes, no Cimetro, como um sistema, fornecer isso. Né? E buscar, como eu falei, esse é um desafio internacional. Então, essa proximidade, né? A gente tem que buscar mais proximidade com as boas práticas internacionais, ver o que está sendo feito, contribuir com o que está sendo feito lá fora e também trazer para nós aquilo que for positivo. E era isso que eu tinha para trazer. Mais uma vez agradeço, Dani, e fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Pessoal, obrigado. Obrigada a todos pela apresentação. Passo a palavra a Daniela para abrir para o debate e as perguntas da plateia. Obrigada. Bom, obrigada a todos pelas contribuições diferentes. E obrigada mais uma vez por você estar aqui nos atendendo. E agora a pergunta para a plateia. Se alguém tem uma pergunta. Boa tarde a todos. A pergunta para o Marcelo. Marcelo, o Amarante colocou aqui todo esse problema que nós estamos tendo no mercado, dos produtos piratas e tudo mais. E aquele negócio, né? A gente está sempre junto com o Inmetro e sempre vendo assim, o Inmetro que é o ótimo, sempre o ótimo. E a gente tem uma frase popular que é o seguinte: o ótimo sempre é inimigo do bom, né? E então, acho que assim, agora o Abrapim, que é uma associação brasileira dos fabricantes de seguranças, pode ajudar muito nesse processo. Eu tenho várias ideias, a gente tem discutido várias coisas, em fazer com que a própria sociedade ou nós mesmos sermos as empresas que vamos vistoriar esse mercado. Por exemplo, se você tivesse, se cada fabricante tivesse um QR Code na carcaça da balança, e nesse QR Code tivesse as informações do fabricante, número de série e tudo mais, com o próprio GPS que você tem no celular e você coloca ali, você conseguiria, a pessoa que vai fazer essa vistoria, entre aspas, clicar ali, verificar se esse número existe, porque o fabricante tem que pagar a verificação inicial, se ele existe, qual é a região que ele está, né? E essa informação vai para o site. E a partir disso aqui, eu posso saber, porque sempre a gente fala assim, não, mas o chinês, a coisa que mais sabe fazer é o fake, né? Fazer um monte de etiqueta tudo igual. Mas a gente criar uma forma de identificar a repetibilidade disso aqui, com informações até pode ser da revenda, do próprio sistema, em que o Inmetro tenha realmente ir no mercado naqueles casos que está acontecendo. Porque quando não acontece nada no mercado, é muito fácil. Todo mundo vê ali, os caras estão roubando, está todo mundo roubando, bom, também vou roubar, não está acontecendo nada. Né? Então, se você vai numa feirinha e uma empresa daquelas é autuada, opa, o Inmetro está vindo aqui de novo. Então, os outros vão regularizar. Faz o segundo, faz algumas ações dentro de uma cidade, uma comunidade, vai funcionar, com pouco trabalho. Então, acho assim, a gente já perdeu esperança que o Inmetro vai voltar a fazer aquilo que fazia no passado. A vigilância do mercado efetiva funcionava, né? Eu acho que os tempos mudaram, talvez isso realmente não deva mais acontecer, até porque custava muito caro para o comerciante, né? A gente sabe quanto custava, mas em ações mais simples, né? Mais inteligentes, desenvolvem um software para fazer isso, e não vai ser 100%? Não, mas vai certamente regularizar essa situação que nós estamos aqui. O Amarante tem os números, praticamente 50% das balanças comerciais de pequeno porte são piratas. Então, evasão fiscal, todos o processo, né, ele fica lá, vamos aumentar mais um pouquinho o imposto. Não, está sobrando e vamos fazer coisas mais racionalmente que tem como recuperar isso. Então, a minha sugestão é que, falando aí como agora vice-presidente do CIVAPEI e também da diretoria da ABAPEI, que a gente possa participar de uma discussão desse nível
né, para que a gente possa evoluir. Porque nós estamos sofrendo muito, mas é muito mesmo. Então, gente, tem que ter uma saída, não podemos ficar como estamos. Isso aí, obrigado. Olha, Zenon, concordo plenamente com você. O ótimo é inimigo bom. Realmente a gente precisa. Hoje a gente já entende que essa coisa temos que fazer o melhor possível. O melhor possível, sim, mas fazer o ótimo, ou sanar todo o mercado, acaba atrapalhando mais do que ajudando. Os recursos são cada vez menores. Isso é fato. Não estou falando só em recurso financeiro, que é um grande problema, mas também pessoal. A gente não tem gente para atacar todos os projetos, não tem gente para fazer. E soluções como essa que você está propondo, que podem ser simples, vão ajudar. Acho que a gente tem que investir no nosso tempo, no nosso esforço nesse. Aí, a gente pode depois, com o nosso diretor falando aqui, avançar nesse assunto. E assim, com projetos incríveis, colocar assim, eu vou falar com você, não, vamos colocar que toda balança vai ter QR Code a partir de julho, vai, né? Mas vamos pensar em metas factíveis, escalonáveis, né? Para que a gente consiga avaliar, né, o mercado, testar, implementar, testar. Pode ter ferramentas para isso, a gente pode monitorar. É melhor fazer um trabalho que avance, como você falou, pegue um ou outro começando, do que não fazer nada, porque a sensação que se dá ao mercado, às vezes, de inação do regulador, ela acaba prejudicando, porque cria aquela cultura, aquela coisa de, ainda não está fazendo nada, então eu também vou. E também, né, se um importador vê um concorrente está fraudando o sistema, vai outro, ou ele sai do mercado ou ele vai fraudar também. Né? A gente vê aqui as empresas, o Amarante é das pessoas que mais traz para a gente o anseio, a gente sabe que isso vem do mercado inteiro, mas ele traz isso na figura do Cibatem, né, do problema que eu vi que 50% do mercado é pirata, é uma vergonha para o Ineto, o sistema inteiro. Então, a gente não vai ter como chegar e dizer para vocês, não vai nem ter aquela coisa de vai acabar, vai ser zero pirataria. Eu estou há 20 anos no Ineto, há 20 anos que eu vejo que tem balança pirata. Só que isso sempre teve um nível, vamos dizer assim, tolerável. Né? Ou depois chegou no nível, já passou disso faz tempo. Então, a gente tem que poder falar onde, olha, era 50, passou para 40, amanhã vai passar para 30, 20, 10, e aí vai tendendo a zero, não chegar a zero é difícil. Mas eu concordo contigo e se conforme a gente conversar com o Viana, os colegas aqui, da minha parte tem todo o apoio para a gente montar um projeto factível de investimento. Não estou falando de investimento financeiro, não sei qual seria o custo disso, eu tenho que levantar. Mas, pelo menos de tempo, né? Investir tempo e projetar o desenvolvimento de uma ferramenta dessa. Eu me lembro até que chegamos a fazer iniciar um projeto desse, de QR Code, de colocação de QR Code, já o referenciamento na Dimel, mas acabou não avançando, acho até que por questão de recursos. Mas a gente pode ver onde talvez esse projeto tenha ficado muito caro e tentar redimensionar para alguma coisa mais factível, conforme a gente produz, né, a coisa vai evoluindo, consegue até fazer aí um upgrade do projeto. Mas eu estou totalmente de acordo e pode contar comigo para isso. Bom? Boa tarde a todos, meu nome é Cristo, sou da Superintendência do Ineto do Rio Grande do Sul. Queria falar um pouco sobre dois casos, fazer uma sugestão depois sobre esse assunto que o Amarante, o Moraes e o Zenon estão falando sobre as balanças piratas. Em 2022, a Superintendência começou a fazer uma série de atividades de supervisão, tentando descobrir quem são esses revendedores do e-commerce. Né? Então, a gente criou logins falsos, começamos de forma descaracterizada a ir alguns locais que não são lojas físicas, é o cara que tem a balança em casa, em estoque. A gente fez uma série de atividades nesse ponto. E mês passado eu estava lendo a defesa deles para ser dado a penalidade, né? E a gente descobriu então que 50% desses que a gente
autuou, né? Eles tiraram os sites de publicidade, que era como site pausado em OLX, em Mercado Livre, por exemplo. E uma das defesas que um apresentou, que a gente contou assim, ó, se você quer atenuar a sua pena, que vai ser algumas dezenas de milhares de reais, responda essas 10 perguntas. Eu elaborei 10 perguntas, passei para eles responder, e uma das respostas que era a balança eu adquiri de leilão da Receita Federal. Por que isso? Porque a Receita Federal aprende, logicamente que eu não tive como contestar isso, eu não tive como contestar, não tive como ir atrás da Receita Federal, só adiantando uma pauta, né? Também não vou citar aqui mais detalhes, mas eles aprendem o produto por ter a ilegalidade alfandegária, comercializa o produto, mas com a obrigação do comprador em legalizar ele no órgão competente para depois comercializar. Mas isso não é o que está acontecendo. Então, a gente está com esse problema, né? Minha sugestão até para a carta que será escrita, né, é alinhar esse procedimento junto à Receita Federal, aproximar a Receita Federal do Inmetro, a Receita Federal do SINAPEM, da ABRAPEM, enfim. E uma outra sugestão que o Zé comentou também, que a gente não está conseguindo ter o Inmetro como antigamente, né? Uma das coisas que nós fizemos são pessoas que não têm poder de polícia administrativa, ou seja, são terceiros, nós estamos contratando eles para literalmente passar dos comércios, caminhar nas feiras, encontrar essas balanças irregulares e falar para eles, explicar muitas vezes para o comerciante que compra a balança que ele não tem esse conhecimento. E depois, num outro momento, essa mesma equipe retorna e vê se o comerciante trocou ou não trocou essa balança. E a gente está vendo um lado bem positivo disso, porque muitos comerciantes compraram a balança sem saber, ou pelo menos não se atentando, ou falando que não sabia, dessa obrigatoriedade de ter sido um modelo aprovado pelo Inmetro. Então, pelo menos, a gente está vendo isso no Rio Grande do Sul, eles trocando balança. Obviamente, isso não é de uma hora para outra, isso é um passo de formiguinha. Mas só retomando ali que todos esses que a gente fez essas atividades supervisão em 2022, começou em 2021, quando nós fizemos até uma reunião, não sei se o senhor se lembra, pelo Skype, o Zenon acho que participou também, depois o Zenon até forneceu um figurante de SINAPEM, forneceu depois uma balança também, que entrou lá no nosso rol. E esses estão sendo, então, foi aberto inquérito policial também contra crime da ordem tributária, econômica e concorrência desleal. E o cuidado só que a gente teve que era se ia configurar ou não um descaminho, porque deveria ser passado para a Polícia Federal. Mas não vai ficar dentro da Polícia Civil, dentro do Departamento de Investigação Criminal, esses casos. Então era só isso, tentar achar um jeito, ter como uma dica para os outros órgãos da RBT fazer esse tipo de atividade, né? E para ver se a gente consegue também diminuir o máximo possível essas ações. E a minha sugestão para a escrita da carta é tentar aproximar esses laços com a Receita Federal. Hoje estava para ter um representante da Receita Federal, infelizmente acho que não houve a indicação, né? Então é uma pena isso. Obrigado. Se eu complementar, eu agradeço a informação do Cristo. A gente não se conhecia pessoalmente. Tá? A gente realmente comprou uma balança irregular e mandamos para a Superintendência do Rio Grande do Sul. Eles estão fazendo esse trabalho lá. Eu agradeço aqui de público a atenção da Superintendência nesse trabalho. E com relação a essa questão que ele falou da aquisição via leilão, eu, infelizmente, lamento até, tentei colaborar com o Celso para trazer alguém aqui para a Receita Federal, mas, infelizmente, a gente não teve êxito, mas é uma briga que eu tenho com a Receita Federal já tem algum tempo, porque eu já identifiquei alguns sites, alguns links de leilões da Receita Federal vendendo as balanças que entraram irregularmente. Eu falei isso para a Receita Federal numa reunião da Senapom tem um mês ou dois e simplesmente eles falaram que essa informação que eu estava dando era falsa, que isso não acontecia. Tá? Só que acontece, a gente tem, então a gente vai insistir com a Receita Federal para que eles realmente
reveja os seus procedimentos, porque isso é um fato. Eu tenho pelo menos 2 leilões que eu tenho registro disso, de venda de balança adquirida irregularmente. Tem uma terceira informação, que de repente eu não sei se é de um desses 2 leilões, não sei assim, em qual leilão que essa pessoa adquiriu, mas é um fato. Então isso daí realmente é uma melhoria possível por parte da Receita Federal, de que, ao identificar um produto metrológico irregular, ele deveria ser tratado como droga e passar um rolo compressor em cima, queimar, destruir, virar matéria-prima ou coisa que o valha. E, só para complementar essa sugestão do Zenon, perfeitamente, a ABRAPEN, não tem nada contra a gente implantar um sistema de QR Code ou coisa que o valha nas balanças que são regulares, mas eu insisto numa etapa anterior. Eu acho que é muito bem-vinda a proposta que o Marcelo falou de desenvolver um sistema de monitorar o e-commerce para que aqueles produtos que são irregulares acabem nem chegando até a plataforma oficial para ter contato na venda. É só isso, obrigado. Opa. É bem breve, é que eu estava ouvindo o Zenon, gostei da apresentação, via a questão da pirataria, que o IMET normalmente não aborda esse caso. Mas talvez eu possa dar uma pequena contribuição para vocês avaliarem. Até onde eu conheço, todas as balanças são obrigatórias ter um selo de verificação inicial e, posteriormente, um selo subsequente reparado. Por acaso, aquele selo somos nós que fabricamos. E por acaso aquele selo contém uma inteligência artificial nele, que nós temos a plataforma já pronta para outros produtos, é só colocar esse selo lá e vocês divulgarem aos IPENs, aos consumidores, baixa o aplicativo, baixa a foto, ele vai te falar se esse selo é verdadeiro ou não. Dependendo se der mais informação, fala, esse selo é verdadeiro. Como eu vi na Bahia, a verificação inicial de uma balança, que ele falava, né, acusava o concorrente dele que não tinha nada. Ele falou, pois é, eu tenho 12 anos de balança aqui com verificação inicial, nunca passou pelo subsequente. Isso daí vem de encontro, porque eu entendo bem quando o Márcio fala que o Estado está tão demandado, se a gente fosse atender todas as demandas do Estado, a gente ia virar isso aqui uma estatal. O Brasil tinha 90% de funcionário público e 10% de setor privado. Né? Isso pesa, onera, e não é possível. Então, a solução me parece que está pronto e me parece que não vai ter custo para isso. Porque o selo está lá. Já é nosso, já está contém aquele coisa. Só disponibilizar a nossa plataforma que já está pronta e vocês divulgarem para o pessoal fazer isso. Aí lembra, o consumidor, antes de mais nada, tem interesse também de comprar uma balança ferida. Porque normalmente o comerciante não se preocupa se a balança está contra o consumidor, se preocupa se a balança está medindo a menos, né? Então quando você vai comprar, tem gente que, maluco, chega em casa e repesa, eu não faço isso, né? Mas tem muita gente que faz isso. Então é uma questão de depois andar em posterior momento, né? Só quis lançar para todos, saber que a solução já está disponível. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou do IPE em São Paulo. Gostaria de, na verdade, até cancelar minha sugestão com a fala do Jadilson aqui, que inclusive eu ia comentar sobre o MIC, né? Que nós temos o MIC, que é o código de barras. De repente seria fácil transformar, em vez de ser código de barras, ser um QR Code que é facilmente lido, como o nosso presidente do Metro já comentou, por um celular. Então todo mundo teria como verificar se aquela balança realmente tem a PAN, né? Eu sou o último? Bom, minha pergunta
pergunta é para o Marcelo. Na verdade, é um entendimento, né? A gente está aqui num evento onde o tema principal foi digitalização da metodologia legal. Está sendo digitalização da metodologia legal. E eu gostaria de entender, Marcelo, o presidente hoje na parte da manhã falou muito em comunidade. E como é no Inmetro, né, com as divisões, aqui com ênfase na Gimel, esse contato com a área de tecnologia do Inmetro, né, a área de desenvolvimento. Porque o que eu vejo, tudo que a gente está falando aqui, né, a gente tem um estado cada vez mais enxuto, tá? Se fala em não se ter concurso público. Então, para mim, é muito claro para nós, nas nossas discussões, né, para quem não me conhece, sou vice-presidente de Relações Industriais na Abrapem e coordenador do Comitê de Metrologia Legal na EMES. E dentro das nossas discussões, a tecnologia ajudaria e muito. A gente está aqui com a Prêmio, o Jadilson falou muito bem, o seu, o Zenon que cobrou. E o Brasil, ele é imenso, né? Então eu não vejo outra maneira da gente melhorar fiscalização, né, se não tiver tecnologia envolvida. Tá? E aí, essa é a minha primeira pergunta. Eu até vou trazer um exemplo aqui, que a gente não está falando só de fiscalização e combate à fraude, enfim. Mas, por exemplo, nós lá na Alfa Instrumentos, também sou gerente de qualidade de metrologia lá na Alfa Instrumentos, nós desenvolvemos um app, tá, para fazer todo o trabalho de campo, porque também somos fabricantes e oficinas permissionárias. Eu venho com essas informações, eu tenho que sentar na frente do computador, entrar no PSE, alguém fazer isso, imputar esses dados lá. Eu tiro foto da etiqueta de reparado, eu tenho que manter uma cópia física da OS por 2 anos com uma parte desse selo de reparado. Sendo que nós temos desenvolvedores internos, né, de software que poderiam, com a TI do Inmetro, pedir uma API para, nesse software nosso, já comunicar direto, o próprio técnico que ele fizesse, já ir direto para o PSE e eu não oneraria a nossa empresa tendo um colaborador ou mais para estar fazendo esse serviço. Tá? Então, a minha pergunta é justamente essa, como que está funcionando isso no Inmetro? E fica aqui como sugestão, até para o nosso presidente da REMESP, nessa carta aberta, que eu vou participar do desenvolvimento, para que nós tenhamos programas, né, propostas de desenvolvimento tecnológico para fraude, né, para ajudar na fiscalização e que a gente tenha uma abertura no Inmetro para que a gente saiba com quem falar no Inmetro, se é uma divisão, enfim, para a gente poder desenvolver isso em conjunto e, por que não, uma iniciativa público-privada. Tá? Porque para o fabricante é muito mais caro do que a gente está passando hoje, do que talvez a gente tenha que investir num software em conjunto com o Inmetro. Tá bom? É isso, obrigado. Não mais. Obrigada, Gerson. Bom, com tudo isso, então, apreciado, agradeço a manifestação de todos, agradeço os participantes e estou aqui para vocês. Obrigada a todos pela participação. Nós faremos um pequeno intervalo agora para o coffee break, retornaremos em 20 minutos para as palestras 1 e 2 desta tarde. E não se esqueçam de fazer uma visita no balcão de atendimento da REMESP, localizado no foyer do evento. Obrigada.